Ele tem formação em gestão de marketing. Entre as principais bandeiras, pautas ligadas à saúde e educação. Já disputou 3 eleições e agora assume o primeiro mandato na Câmara como vereador eleito. Foram 3.347 votos. Eu converso agora com Gilson Campos, do Partido Renovação Democrática, o PRD. Seja muito bem-vindo, vereador. Olá, Dani, tudo bem? Eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando com vocês aqui. Vereador, como eu falei, é seu primeiro mandato aqui na Câmara. Explica pra gente quem é o Gilson Campos. O Gilson Campos tem 43 anos, casado, tem uma filha, tem um trabalho muito forte na comunidade da Paróquia Coração de Jesus, principalmente na questão dos vicentinos, né? Há 36 anos eu participo, atuo através desse trabalho social, através dos vicentinos. E os vicentinos, essa vocação vicentina fez aflorar a vocação política. E aí em 2016 eu fui candidato pela primeira vez, fui o 34º mais votado da cidade. E em 2020 fui o 23º mais votado. E agora em 2024 tivemos aí a graça, né, de todo o trabalho de ser recompensado e sermos eleitos aí para o primeiro mandato. Então o senhor já é atuante na vida pública muito antes de ser eleito, né? Sim, sim. Na verdade, em 97, né, através de um amigo, recebi um convite para participar de uma reunião política e foi a paixão à primeira vista. Então eu comecei a participar e de lá não parei mais. Aí vinha sempre atuando em campanhas de outros candidatos e já vim me preparando, porque as pessoas viam e enxergavam em mim uma pessoa que poderia ser um representante da nossa comunidade, né, da nossa região. E aí eu vim amadurecendo a ideia. E aí tivemos a oportunidade em 2016 de ser candidato pela primeira vez. Vereador, o senhor teve 3.347 votos, né? Como que o senhor avalia esse desempenho? Isso se deu através de um reconhecimento de um trabalho que vem já de longos anos e também a somatória de várias pessoas que acreditam e continuam acreditando no meu trabalho através das questões sociais, o trabalho vicentino com a comunidade. E então muitas pessoas se somaram comigo nesse projeto e aí conseguimos essa votação aí, né, desse número de 3.347 votos. Vereador, eu mencionei ali na introdução que uma das principais bandeiras que o senhor atua é a saúde e a educação. Sim. O senhor atua também ali no campo, né, dos vicentinos, o terceiro setor. Sim. O senhor pretende dar ênfase nesses assuntos? Quais outras vertentes, outros assuntos que o senhor pretende trabalhar nessa legislatura? Para mim, as causas sociais, só que precisamos entender um pouco o que é a questão social. Quando se fala em social, algumas pessoas pensam que é só trabalhar com pessoas que têm uma necessidade, que estão precisando. Para mim, social é trabalhar com esporte, cultura, lazer, educação, porque é onde existem pessoas. Então, onde existem pessoas, existe o social. Vereador, o senhor é muito atuante também na comunidade religiosa, né? Como que o senhor vai fazer para separar, né, às vezes, essa questão da vida pública também? Então, a política é uma ferramenta de transformar a vida das pessoas porque ela busca o bem comum. Então, não existe assim, uma vai entrar dentro da outra. Elas caminham paralelamente uma com a outra. Então, eu acredito sim que dá para trabalhar conciliando as duas questões, até mesmo porque os meus princípios cristãos, os valores familiares, eu vou carregar junto comigo nesse mandato. Vereador, a gente viu pelos números das últimas eleições que a população anseia por uma mudança, né? A gente viu aí os números das abstenções que foram bem altos. O senhor está aí no primeiro mandato, como que o senhor, a partir disso, como que o senhor pretende, né, atuar? Como, né, o senhor é uma das renovações, sim, reforço mais uma vez, primeiro mandato aqui na Câmara, o que o senhor tira desses resultados nas urnas, né, para o mandato do senhor? A gente precisa entender um pouquinho como é que é a questão da abstenção. A gente sabe que o pessoal acima de 60 anos não tem a obrigação de ir exercer o seu direito de cidadão, que é votar. Por conta da idade, então muita gente não quis votar. Então uma grande parcela dessa abstenção se dá referente a isso. Mas eu tenho um trabalho de conscientização, principalmente com o pessoal acima dos 60 anos, porque a nossa geração, né, no meu caso 43 anos, quando eu for idoso, a nossa geração vai ser a mais idosa no período. Então a gente precisa, assim, desde hoje, fazer que as pessoas
consigam exercer seu papel de cidadão, porque as políticas públicas para o idoso, elas têm que começar de ontem para frente, porque cada vez mais teremos mais idosos, então as políticas precisam ser voltadas para elas. Então é um assunto que eu consigo conversar com o pessoal mais idoso, para que eles possam exercer seu papel, porque às vezes você vai estar fazendo agora, mas não é para você, vai ser para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto. Então eu trabalho nessa conscientização. Às vezes nem todo mundo, né? Às vezes por causa de saúde, às vezes tem muita gente acima de 90 anos. Teve bastante gente que votou em mim acima de 90 anos, porque fez questão de ir com esse meu trabalho e tudo mais, né? Então, eu acho que foi nessa linha. Mas eu tenho esse trabalho de conscientização. Algumas pessoas consegui convencer, outras acho que, infelizmente, não preciso mais exercer, mas é uma escolha de cada um. Mas eu sempre trabalho nessa questão da orientação, da divulgação, da importância do voto, né? Que é muito importante. Cada voto é muito importante. Eu trabalhei muito isso, porque cada voto fez e faz a diferença. O senhor se descreve como uma renovação? Sim, porque eu venho de uma linha, mesmo sendo religiosa, mas com algumas ideias, alguns pensamentos de transformação e visando sempre o atendimento ao munícipe, né, à população da nossa cidade, que precisa de atendimentos de saúde pública, de serviços públicos de qualidade. E o vereador, dentro da Câmara Municipal, ele pode sim ajudar, auxiliar ao Executivo, porque é ele que executa tudo que é aprovado aqui na Câmara, para que ele possa também fazer um bom serviço, uma prestação de serviço à comunidade da nossa cidade. O senhor está na base do prefeito reeleito, Anderson Farias. A gente percebe pelas conjunturas políticas que a Câmara, nessa próxima legislatura, ela, em tese, vai estar um pouquinho mais dividida. Como que o senhor acredita, né, que pretende, né, conversar com a oposição por meio do diálogo, né, para que a população e a cidade não sejam prejudicados, né, em votações de pautas importantes, por exemplo? A política é a ferramenta de diálogo, a arte de comunicar. Então, assim, independente se é base ou não, a gente precisa dialogar e conversar bastante. Então, tem projetos que, às vezes, vai ser bom para a cidade, então não adianta você ser oposição só por ser oposição. E assim também, se tiver algum projeto que a gente vê que realmente precisa de um diálogo maior, de uma conversa, a gente vai estar procurando todos os vereadores para poder fazer essa diferença, para que quem possa ganhar sempre seja a cidade, né, a população. A gente não pode fazer o ser contra por ser contra e assim prejudicando a população como um todo, né? Vereador, a gente vive ainda, né, um momento de muita polarização política. O que o senhor espera nesses próximos 4 anos, nessa legislatura? Eu acredito que ainda está muito acirrado, né? Só que eu acredito que extremos não faz bem para a política. Como eu disse, a política é a arte de comunicar, de dialogar, de conversas. Então não há espaços para extremos. E outra, né? Eu vejo a TV Câmara de vez em quando e eu moro em São José, como vereador agora de São José, eu tenho que discutir São José. Eu não vou votar na Assembleia em São Paulo, eu não vou votar na Câmara Federal. Eu voto aqui em São José. Então eu tenho que trabalhar, discutir assuntos de São José. A gente pode sim fazer, às vezes, alguma moção, alguma coisa, porém, se a gente se centrar, trabalhar São José, a cidade tem muito a ganhar com isso. Então, os vereadores, né, não só eu, mas todos, precisam sim ter esse pensamento de ajudar e defender a nossa cidade. E deixa que os extremos, eles se conversam sozinhos e a gente tem que fazer a nossa parte. Então, da minha parte, eu vou ter muito diálogo, muita conversa. O senhor é de uma bandeira mais conservadora, né? A gente já falou aqui um pouquinho das pautas que o senhor pretende atuar durante o mandato. O senhor faz aqui o compromisso, pretende governar para todos, independente daqueles, né, que porventura vão divergir de alguma posição. Sim, eu tive 3.347 votos, foram os amigos que se somaram, acreditaram no nosso projeto, só que o vereador é da cidade, então eu tenho essa linha religiosa, né, da igreja, dos vicentinos, mas a gente tem que atender a todos, né? Todos são cidadãos de bem. E essa é uma virtude que eu trago dos próprios vicentinos. Os vicentinos hoje atendem pessoas que não têm nenhum vínculo com a fé católica, porque a gente não atende a situação, a gente não atende assim, o que a pessoa acredita, o que ela é, a gente atende o ser humano. Atende a situação dela. E é esse princípio que eu vou trazer para a Câmara Municipal, para atender todos da mesma forma, da mesma maneira. Vereador, que recado que você deixaria para a população?
que podem contar com o Gilson Campos. Esse mandato vai ser um mandato diferente, me coloco à disposição para trabalhar, mais ainda, porque a gente já faz um trabalho, e pode contar comigo que a gente vai poder fazer muitos projetos em conjunto com a comunidade. Vereador, muito obrigada, viu? A gente conversou com o Gilson Campos, vereador eleito pelo PRD. Voltamos para o estúdio.